Olha, notícia que, claro, vai merecer a nossa atenção, mas calma, sem alarmes. Mas é importante que haja esse monitoramento. A Fundação Municipal de Saúde registrou um aumento no número de casos de Covid em Teresina. Nós vamos trazer informações com Bartolomeu Almeida, que fala mais a respeito desse assunto e que medidas estão sendo tomadas aí para garantir que a população possa passar por esse problema, claro, muito distante daquele problema que nós vivemos no passado. É uma situação completamente distante. Mas vamos lá, Bartolomeu traz os detalhes aqui no Jornal do Piauí. Bartolomeu, boa tarde para você. Ok, Joelson Jordânio, boa tarde para você, boa tarde sempre para o telespectador que nos acompanha. Joelson, bem diferente então do ápice da Covid, graças a Deus. São alguns casos, a FMS então está preocupada, claro que nós vamos relatar agora informações importantes. Olha, no mês de novembro do ano passado foram registrados 9 casos, no mês de dezembro já 55 casos e agora, nos primeiros dias do mês de janeiro deste ano, já foram registrados 62 casos. Estou ao lado aqui do nosso entrevistado, que vai falar mais informações, é o Rômulo Veloso, ele é coordenador do CIEV, que é o Centro de Informações Estratégicas e Vigilância em Saúde. Esse órgão é ligado à FMS, para trazer mais informações a respeito desses casos. Rômulo, uma boa tarde para você. Em relação a esses números, há, de certa forma, uma preocupação, então, da Fundação Municipal de Saúde, o que é que eles representam, então, no tocante aos casos de Covid aqui na capital piauiense? Certo. Boa tarde, Bartô. Boa tarde a todos que estão em casa. Como você falou, o CIEVES, o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, detectou esse aumento, né? Agora, no ano de 2025, nós já temos 62 casos confirmados. É um aumento leve, né? Um aumento que não é expressivo e que já é esperado, visto que em Teresina nós vivenciamos um período de sazonalidade, né? Para as síndromes respiratórias agudas, incluindo a Covid. Então, de janeiro a abril, a gente tem esse crescimento, que inclusive é acompanhado também pelo aumento do nosso período chuvoso. Nesses casos, eles nos preocupam sempre, obviamente, porque a Fundação está sempre monitorando a situação do diagnóstico situacional de Teresina, mas eles não refletiram ainda em internações hospitalares, né? Então, são casos leves, graças a Deus. Então, a gente precisa apenas reforçar para a população a necessidade de continuar se prevenindo, né? Nós temos aí a vacina que continua disponível atualmente em 3 unidades básicas de saúde, mas que irá aumentar para 9 unidades básicas de saúde, além de que em alguma presença de um sintoma respiratório grave, né, uma dispneia, uma dificuldade para respirar, você pode buscar o serviço de atenção básica, uma unidade básica de saúde, ou até mesmo um hospital, onde, por meio de uma avaliação médica, você pode ter acesso a um teste de antígeno para descartar ou não a Covid. Ou seja, a testagem está, então, liberada para a população, mas só diante prescrição médica, ou seja, depois que o médico achar que a pessoa deve fazer essa testagem, seria isso? Ou seja, não está aberta para a população chegar nos postos e pedir um teste de Covid? Exato. Na verdade, no momento, a gente está abastecida a rede, bem como as unidades básicas de saúde, assim como os hospitais, e a testagem ela é indicada nesse período pelo Ministério da Saúde para aqueles pacientes que são sintomáticos, né? Então, mediante a avaliação médica, essa testagem ela vai ser prescrita pelo médico. Certo. E quais são os sintomas, então? As pessoas acabam confundindo com uma virose simples. Quais são os sintomas onde as pessoas deverão buscar uma unidade de saúde para averiguar se está ou não com Covid? Certo. Esse perfil sintomático, né, ele também é acompanhado pelo Centro de Informações Estratégicas, pela Diretoria de Vigilância, e se acompanha que, bem como no cenário nacional, ele vem se aproximando das outras síndromes respiratórias, né, da gripe, da influenza. Então, são sintomas comuns. É aquela dor de garganta, é a tosse, a coriza nasal, né, os espirros, né? Esses sintomas eles podem aparecer unicamente ou eles podem aparecer associados, né? Então, a gente tem agora esse novo perfil dos pacientes sintomáticos para a Covid, o que nos faz aí também ficar mais alerta. Desses 62 casos que foram registrados no mês de janeiro, tem alguma pessoa internada por conta da Covid? Isso. Nós temos algumas pessoas internadas na rede, né, que estão com diagnóstico positivo para a Covid. Elas podem ter adquirido Covid em internação ou ter se internado por Covid, mas nós temos no momento, no mês de janeiro, até o momento do fechamento da matéria, 7 internados por Covid em toda a rede, o que não representa um aumento significativo, né? Em relação à gravidade dessas pessoas? São pacientes leves. Aliás, são pacientes moderados a graves, por isso estão em situação de internação. Como é que está em relação à vacinação aqui
em Teresina. Certo. A vacinação, ela no ano de 2025, ela teve uma mudança em como ela é distribuída para a população. Atualmente, apenas grupos especiais, né, que vão aí de crianças de 6 meses a menores de 5 anos, idosos e pessoas que têm algumas comorbidades. Então, elas podem se vacinar buscando aí uma das unidades básicas de saúde, uma das 3, que em breve serão 9, para iniciarem o esquema ou para receberem a dose preconizada anualmente pelo Ministério da Saúde. Então, muito obrigado ao Rômulo Veloso, Joelson. O Rômulo Veloso ele é coordenador do CIEVS, que é o Centro de Informações Estratégicas e Vigilância em Saúde. Graças a Deus, a Covid está sob controle aqui em Teresina, mas toda a atenção é pouca. Até mesmo porque, Joelson, nós sabemos o que passamos aí num período bem recente do passado. Volto com você, Joelson Jordani. Pois é, Bartolomeu, obrigado pelas informações. Tá? Fique claro que a gente não está falando de nenhuma situação catastrófica, mas para que ela seja, a gente passe bem por essas situações, a gente precisa tomar os cuidados. Vacinação, cuidados básicos, né? Então, vamos lá, gente. Cuidar para que a gente possa se proteger.